aí, galera? Tudo bem? Beleza? Lembrando que vai ter pós-jogo do Flamengo. Assim que a partida acabar, estarei na transmissão da Comebol TV do jogo entre Flamengo e Universidade Católica, tá? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, é muito importante pra gente. Eu não vou enrolar muito vocês não, tá? Eu tento não fazer isso. Me perdoe se às vezes você se sente assim, não é a percepção que eu tenho, mas vamos lá. O tuitaço de ontem à noite, de alguma forma, sensibilizou dirigentes do Flamengo em relação à demissão de Paulo Souza e a vinda de Jorge Jesus. A resposta é não. Tudo continua como está. Paulo Souza não vai ser demitido e Jorge Jesus não vai ser contratado por causa do tuitaço pedindo a volta de Jorge Jesus. Aliás, que movimento na internet, no Twitter, tá? Isso não vai acontecer. Ai, Bernardo, mas por quê? Porque neste momento a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, né, em última instância, o presidente, no caso, não vê como necessária a demissão do Paulo Souza, que vai fazer 5 jogos consecutivamente no Maracanã. Anote aí, Flamengo e Universidade Católica, nesta terça-feira. Flamengo e Goiás, no outro sábado, né, no próximo sábado, no caso. Depois, na outra semana, tem Flamengo e Sporting Cristal, uma baba, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, tá? Então, não houve uma sensibilização, a torcida está fazendo isso, portanto, Paulo Souza será demitido logo após a partida contra a Universidade Católica e Jorge Jesus voltará de forma triunfante. Não acontecerá isso, tá bom, pessoal? Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui, ó. É só baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá, galera? Então, você vai baixar e você vai acompanhar os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, tão logo eles acabem, tá? Só para você, de graça. É impressionante, né? O OneFootball tem matérias, estatísticas, resultados, tabelas de todos os principais campeonatos, todos os principais não, de todos os campeonatos do futebol do mundo, inclusive os melhores momentos de graça, em alta qualidade para você, alta definição para você. Mas para baixar de graça tem que ser aqui, no primeiro link que está na descrição deste vídeo. E também eu sempre falo a você que o seu camarada aqui, Bernardo Ramos, tem uma loja na Centauro, tá? O link está aqui embaixo também. Você vai entrar lá e vai usar o meu cupom Bernardo10. Meu cupom Bernardo10 e vai ter 10% de desconto em qualquer produto que você comprar. Ah, Bernardo, mas o produto que eu quero não tem aqui na sua loja. Não tem problema não. Você entra lá na busca, compra, vai procurar o seu produto, vai ter, porque a Centauro é a maior varejista de esporte do Brasil. E aí você vai usar o meu cupom, mesmo assim, sem crise, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, beleza? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês gostam, né, de histórias do futebol, aquela coisa toda, até para contextualizar Jorge Jesus no Flamengo. Aliás, a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica foi muito ruim, tanto que eu estava vendo uma matéria do jornal A Bola, o Vlaco Dimos, Odisseias Vlaco Dimos, goleiro do Benfica, nesta última temporada, 2021-2022, foi o 4º goleiro que mais sofreu gols em média no século jogando pelo Benfica. O 5º é o Tom Leite, o reserva dele. Ou seja, a defesa do Jorge Jesus na primeira parte dessa temporada 2021-2022 era uma verdadeira peneira. Ai, Bernardo, por que você está falando isso? Você defende Paulo Souza. Não. Eu não defendo ninguém. Tenho várias críticas ao trabalho do Paulo Souza, que inclusive já foram externadas e compartilhadas com vocês por aqui, tá? Agora eu quero falar um pouco sobre história do futebol com vocês. Vocês sabiam, talvez alguns de vocês sejam novos e não tenham acompanhado isso. Eu me lembro muito bem quando o Tele Santana voltou à seleção brasileira em 1985. Para quem não sabe, Tele Santana comandou uma seleção maravilhosa, a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1982, que encantou o mundo, acabou sendo desclassificada pela Itália no estádio Sarriá, que não existe mais, na cidade de Barcelona, perdendo por 3-2 aquele jogo. Tudo bem. E aí o Tele Santana sai do comando técnico da seleção brasileira, vem Carlos Alberto Parreira, Edu, o irmão do Zico, e Evaristo de Macedo. E foi um desastre.
E aí, em meados de 1985, o Tele Santana é chamado de volta para assumir a seleção brasileira. E começa muito bem. Ganha 2 jogos de Bolívia e Paraguai, respectivamente, fora de casa. Bolívia, evidentemente, jogando na Bolívia, e Paraguai no estádio Defensores del Chaco, tá? Inclusive uma atuação magistral desse cara aqui, ó, do Zico, que fez um golaço em cima do Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes. E aí ele começou a sofrer com um monte de problema. Vale lembrar que o Zico sofreu uma gravíssima lesão no joelho, né, no jogo contra o Bangu, no final de agosto de 1985, a entrada desclassificante do Márcio Nunes, e o Zico nunca mais voltou a ser o mesmo. E no ano de 1986 ele começou a sofrer com vários problemas físicos de uma série de jogadores, série esta que era muito importante para ele na Copa do Mundo de 1982. Por exemplo, Toninho Cerezo, acabou cortado antes da Copa do Mundo. Dirceu, que foi titular na primeira partida contra a União Soviética, na Copa de 82, claro, acabou sendo cortado antes do Mundial. Falcão foi à Copa do Mundo para fazer número, nada mais do que isso, assim como o zagueiro Oscar Sócrates, que jogava no Flamengo, que estava mal, com problema nas costas, e o Zico não tinha a menor condição de ter ido para aquela Copa do Mundo. O que aconteceu? Diante daquele contexto, o Brasil foi muito mal nos 2 primeiros jogos, embora tenha vencido contra Espanha e Argélia, 1-0 os 2 jogos, né? Ele jogava ali ainda com 2 centroavantes, Careca e Casagrande, não deu certo, depois entra o Milha no lugar do Casagrande, o Brasil melhora um pouco, tal, no jogo contra a Irlanda do Norte, aliás, primeira partida em que o Zico entra naquela Copa do Mundo. Mas havia, quando o Tele Santana chegou na seleção, aquela coisa, não, o Tele voltou, agora vai ser tudo como foi em 1982, o Tele aprendeu com aquela derrota para a Itália, o Brasil não vai ser desclassificado, resultado, diante do contexto, o Brasil acabou sendo desclassificado, uma seleção que foi juntada ali, né, literalmente, a toque de caixa para aquela Copa do Mundo. Por que eu estou falando sobre história do futebol? Para falar, meus amigos, Jorge Jesus é um técnico muito melhor do que Paulo Sousa. Mas, diante deste contexto, talvez Jorge Jesus não seja capaz de fazer o Flamengo jogar igual a 2019. Pode jogar melhor do que com o Paulo Sousa? Eu não tenho muita dúvida, não. Acho que sim. Mas pense um pouco, reflita um pouco, até para que, se o Jorge Jesus assumir o Flamengo, eu acho que não vai acontecer, não haja uma decepção generalizada com a volta do Mister, tá bom? Lembra você, quando a bola parar de rolar para Flamengo e Universidade Católica, eu estarei nos comentários na Comebol TV com a narração do Napoleão de Almeida. Vai ter live aqui no canal. Saudações, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.